E aí, o método que a gente fala, né, que a gente tem desenvolvido, que a gente tem conversado muito, eu e o Samuel Martins, é sobre os 5 passos para você agregar valor e ter uma vida de propósito. Então, esses 5 passos, o primeiro é muito básico, né? É um pouco do que a gente está fazendo agora, que o que a gente está fazendo aqui? A gente está conversando sobre um conhecimento, né? A gente tem aquela parábola da vela, né? Eu estou com uma vela acesa e uma pessoa passa por outro que está com a vela apagada, os dois acendem, né? Um empresta a chama da sua vela para o outro, e aí no final das contas os dois saem iluminados e ninguém perde. Então, quando você se qualifica, na verdade você está aumentando a sua chama, aumentando a sua luz e dando a possibilidade, naturalmente, de trazer isso para outras pessoas. Então, o primeiro pilar, naturalmente, do processo é a sua qualificação. Né? A gente sabe que existem hoje, né, pessoas que fazem trabalhos que são de baixa qualificação, né, fazem com muita maestria, muitas vezes, como o caso, por exemplo, do Rick Chester. Aqui no Brasil ele é muito conhecido. O Rick Chester, ele foi, na história dele, né, tem vários momentos marcantes. Rick Chester é excelente. Esse aqui é o primeiro livro dele, tá? É o bordão dele, pega a visão. Então, nesse livro aqui, o que ele fala, basicamente, né? Como ele teve a jornada dele até ele atingir os 40 anos, e aí ele fazia um vídeo sobre ele vendendo água. O que ele fazia? Ele comprava água, revendia a água, com essa margem de lucro ele se mantia e usando estratégia, né? Então ele sabia os melhores momentos de comprar, para quem que ele podia fazer, né? Sempre conversar para poder vender mais, como que ele poderia, por exemplo, pegar um empréstimo quando ele não tiver dinheiro e honrar o empréstimo para ter crédito. Então é uma história incrível. E ele é um cara que passou 40 anos com uma trajetória assim brilhante, mas com seus percalços, para poder fazer um vídeo de 1 minuto, viralizar e ser palestrante em Harvard, por exemplo. Então é uma história assim de superação enorme. E esse cara, ele tinha conhecimento prático, embora ele não tivesse, por exemplo, não fosse formado em uma faculdade famosa ou coisa do gênero. Então ele tinha a qualificação, né? Ele se qualificou com a prática. E esse é um pilar que a gente deve sempre pensar no conhecimento que vai atender uma dor, né, que vai resolver uma dor, e também o conhecimento técnico, que é um pouquinho que a gente está falando aqui agora.